Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, a hora que você estiver olhando isso aqui. Hoje, uma pessoa mais do que querida me pediu para falar sobre um assunto muito importante, que afeta a muitos de nós. Eu poderia dizer até que me afeta, apesar que não me afeta. Etarismo, ageísmo, enfim, são nomes para a mesma coisa, para o mesmíssimo problema, que é a discriminação para aqueles que têm mais idade. Por que isso ocorre? Há um ditado que diz que o maior mal do mundo é a ignorância. Eu diria que é exatamente por isso que ela ocorre. E por que ela ocorre? Porque a ignorância é que faz com que nós desconheçamos algumas coisas tão óbvias e outras que talvez não sejam tão óbvias assim, mas das quais a gente não fez o menor esforço de tentar entendê-las. O etarismo é uma delas. Por que eu digo que o etarismo é uma delas? Porque, se nós pensarmos bem, todos nós seremos velhos um dia. Todos nós chegaremos nessa terceira, eu diria até quarta idade, que se supõe que nós tenhamos. E, logicamente, quando se fala de maneira um tanto quanto estranha, a melhor idade. Na melhor idade. Melhor em que sentido? Né? Em que sentido mesmo? Talvez não seja bem o termo, né? Eu diria que todas as idades são as melhores idades. Porque todas as idades são momentos em que nós devemos tentar ser aquela melhor versão nossa. Claro que quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, novo, a gente nem pensa nisso. Mas quando nós começamos a entrar nessa área, no etarismo, né, na velhice, aonde as pessoas nos olham com os outros olhos, aí a gente sim pensa. E pensa assim, eu já fui jovem. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e talvez eu tenha feito até melhor do que você, que acha que está fazendo muito bem feito. Pode acontecer, claro que pode e deve acontecer e acontece o tempo todo. Porque as gerações mudam cada vez mais e mais e mais. E elas mudam no sentido de que, infelizmente, essas novas gerações, elas têm tudo muito à mão. Não só a tecnologia, que mais do que ajudar acaba atrapalhando bastante, mas também a própria complacência, e eu até diria ineficiência dos pais, em muitos casos, porque permitem coisas que eles não tinham permissão. E hoje eles entendem por que eles não tinham permissão. Mesmo assim, eles incorrem nos erros mais crassos quando permitem coisas absurdas com os jovens de hoje. Talvez aquela velha ideia de que eu não vou fazer com meu filho o que fizeram comigo, mas o resultado do que fizeram contigo, talvez, em parte, seja exatamente isso que você é, uma pessoa preocupada com o próximo. Nem que o próximo seja esse próximo, tão próximo que é seu filho. Mas falando do etarismo, o que nós podemos fazer quando nós somos vitimados por esse mal? Eu diria que a única coisa que nos resta a nós, que já passamos dos 60 anos, é entender que aqueles que nos olham com outros olhos, como se nós fôssemos um estorvo para a sociedade, ou algo nesse gênero, ou como se nós fôssemos inúteis. Eu diria que, mais do que tudo, a gente pode provar a nós mesmos que nós não somos nada disso. Quando eu digo provar a nós mesmos, porque eu não quero, e acho que não é justo nem certo, nós temos que provar nada a ninguém. Nós devemos provar sim a nós, que nós podemos, que nós temos capacidade de fazer, mas não a sociedade, muito menos a quem quer que seja que nos olhe com os olhos atravessados. O problema é dele.
Um dia, um dia, ele vai entender isso. Como dizia um grande amigo meu no passado, há muito tempo, dizia assim, com um jeito tão mineiro dele, dizia assim: deixeis que eles vão ter o deis. Eu achava graça. E hoje eu vejo que isso é tão assertivo quanto ir caminhar à frente em busca da nossa ascensão. Deixa, cada um vai ter aquilo que procurou. Mesmo que diga que não tenha procurado, mas acabou procurando, encontrando. O etarismo, o ageísmo, como alguns chamam, é uma amostra gigantesca da ignorância que permeia esse nosso mundo, essa nossa sociedade, cada vez mais doente e enfermiça. Enfermiça, eu gostei dessa palavra. Enfermiça. Porque o que nós podemos fazer com aqueles que não entendem? Não nos cabe muito a ser feito. Certamente que não. Não nos cabe. Mas, ao mesmo tempo, nos cabe duas coisas. A primeira é deixar muito claro a quem quer que seja, e principalmente a nós mesmos, porque nós sempre devemos ser os primeiros a entender as coisas, que nós não compactuamos com esse tipo de discriminação. Não. Que ela não me atinge, porque ela não é verdadeira, porque ela não deveria existir. E se existe, é porque existem aqueles que ainda não entenderam. E contra esses que não entenderam, nós ainda estamos de mãos amarradas, porque não há como ser feito nada. Talvez uma das coisas mais importantes a ser feita com aqueles que não entendem é simplesmente não responder, não dizer absolutamente nada, deixar que aquele que grita, que xinga, aquele que fala tantas e tantas bobagens, ele se dê conta que todas elas são para ele, não para mim. Porque para mim pouco me importa. O que eu farei com elas? Nada. Colocarei em uma sacola e jogarei fora. Então, para que me serve ouvir isso? Absolutamente. Eu penso que nós, que já estamos dentro dessa zona de preconceito etário, nós devemos simplesmente ignorar aquilo que vem de baixo, não no sentido desprezível da palavra, mas de baixo no sentido, sim, daquilo que ainda não é necessário, daquilo que vem daqueles que ainda não chegaram na minha idade, que vão chegar um dia. E quando chegarem se darão conta. O mundo é tão maravilhoso, Deus fez tudo de uma maneira tão maravilhosa que nós acabamos mordendo a língua, muitas vezes, para não dizer sempre. Nós falamos isso e acontece isso. Nós desejamos isso e acontece aquilo. Nós não desejamos e aí sim acontece. E tudo isso para nos mostrar o quanto nós nos enganamos ao acreditar que as coisas são do nosso jeito. Não são do nosso jeito, são do jeito que devem ser. Mas esse processo, o etarismo, cada vez mais presente, e eu digo cada vez mais presente, não porque ele nunca tenha existido, claro que existiu, mas o que a gente vê tão claramente é a quantidade, é a grandíssima quantidade de gente que não entende, que não consegue entender. E o pior, não entende, não consegue entender e perder uma coisa que talvez nunca tiveram, que nós tínhamos há um bom tempo, o respeito. Respeito que a gente ainda mantém. Respeito que faz com que a gente não fique retrucando todas as bobagens que escuta. Respeito que faz com que a gente entenda que aquele outro não entende absolutamente nada daquilo que está dizendo. Respeito pelo próximo em todos os sentidos. Ele não tem. E um dia, esse mesmo respeito lhe fará falta. Ah, lhe fará falta. Muita falta. Porque ele talvez não entenda hoje que o respeito
seja algo que irá nortear o futuro dele. Ele não entende. E esse mesmo respeito fará toda a diferença entre ele bem viver ou mal viver. Quando digo isso, não me refiro só à sua célula familiar. Me refiro ao contexto, ao entorno, à sociedade em que ele vive. Porque imagine uma sociedade onde muitos daqueles que não tiveram respeito como novos, que provavelmente não tenham quando estiverem mais velhos, como será essa sociedade que não tem respeito pelo próximo? Algo extremamente deplorável, eu diria. Muito. Mas a gente sempre tem que lembrar uma coisa. Nós reencarnamos, nós estamos aqui, depois voltamos. Esse nosso mundo, ele está melhorando? Sim. Muita gente pode dizer, não melhora não, está piorando. É verdade, aparentemente ele está piorando. Mas vocês já notaram que quando você vai fazer alguma coisa, se você quer preparar aquele lugar, você precisa primeiro quase que destruí-lo para limpar tudo que não é bom, tudo que faz mal, tudo que está estragando o ambiente. Você tem que fazer uma limpeza geral. Exatamente isso que a gente passa nessa terra. Está sendo feita uma depuração gigantesca, e isso envolve muitos de nós, mas muitos que chegam aqui com uma nova oportunidade de mostrar que podem ser melhores do que foram. Muitos deles não mostram nada disso. O resultado certamente não é nada agradável. O resultado disso faz com que nós, quando olhemos, quando pensemos, nós nos demos conta que ainda nos falta muito. Falta muito. Mas, de todas as formas, eu, que já sou um destes, por que não diria famigerados idosos para os hectaristas de plantão, eu lhes digo, podem dizer o que queiram, podem falar, podem gritar, não vou ligar para vocês, porque tem muito mais coisa para fazer. Tenho coisas maravilhosas para serem feitas, ao invés de ficar prestando atenção na falta de entendimento de muitos. E nós, se nós pensarmos dessa forma, nós seremos felizes, porque nós temos algo que eles não têm. Nós temos a capacidade de entender coisas que eles ainda, ou talvez nunca entendam, com relação ao respeito, com relação ao passar dos anos, com relação a como é muito, mas muito bom a gente poder guardar sempre algo daquilo que nós aprendemos, para que isso nos ajude a sermos melhores do que fomos. Mais do que isso, para que nos ajude a ajudar a esses mesmos que muitas vezes são hectaristas, que olham para nós com seu preconceito absurdo, sem fundamento, sem sentido. A eles, lhes digo, não percam seu tempo, não percam. Procurem entender primeiro a vocês, antes de criticar quem quer que seja. E a nós, as vítimas desse hectarismo, que a gente procure entendê-los para saber o que faltou, para que eles possam, um dia, através, quem sabe, de nós mesmos, mesmo na nossa idade, que nós possamos ajudá-los um dia a que eles sejam melhores do que eles são hoje. Afinal de contas, todos nós envelhecemos, sem exceção. Da mesma forma que todos nós um dia perecemos, morremos, desencarnamos, enfim, o termo que você quiser. Nós iremos envelhecer. E se nós não envelhecermos porque fomos levados pelo Pai muito cedo, é porque havia um bom motivo para que isso acontecesse. Assim como há. Então, que Deus ilumine vocês e que vocês não se contaminem com as coisas pequenas que vêm, geradas pela ignorância de outrem. Graças a Deus.